Bom, pessoal, bem-vindos ao meu canal de novo. E a gente ficou semana passada sem gravar por motivos pessoais. Me desculpe, eu precisei tirar um tempo pra mim. E espero que vocês entendam que esse é também um dos motivos do canal, essa necessidade de fazer com que vocês tirem um tempo pra vocês também. Então, do mesmo jeito que vocês são humanos, eu também sou. E dessa vez, como não foi feito da última vez, seria o quarto capítulo, a gente vai falar do quarto capítulo. Deixa eu fazer uma capa. Beleza. O quarto capítulo do livro A Sociedade do Cansaço. A gente tá chegando, acho que nem na metade. Mas estamos chegando na metade, vamos lá, vamos ter esperança. E o título desse capítulo é Viva Activa. Tem um C. Mas, porque antigamente tinha esse C, né? Depois foi tirado do português, então ficou Vida Ativa. E no começo dele, eu não sei se vocês se lembram quando eu fui apresentar o livro pra vocês no Insta, quem tava, eu falava que a gente não lia as notas de rodapé. E quando é interessante eu leio. Eu sou uma pessoa estudiosa, eu. Bom, voltando. Aí, ele fala que para se ter uma vida ativa é necessário primeiro. Não é necessário primeiro. Mas, presta atenção, é bem confusa essa parte, precisa de um pensamento um pouquinho abstrato. Ele fala que a vida contemplativa está para a vida ativa, como a vida ativa está para a vida contemplativa. Eu vou botar um desenho aqui para ver se vocês entendem. Então, para que você tenha uma vida ativa, para que você consiga se movimentar e ser produtivo, você precisa ter uma vida contemplativa. E o que é essa vida contemplativa que o livro traz? Essa nota de rodapé trouxe. É essa contemplação do seu interior, os seus pensamentos, as suas crenças, o que você quer de verdade. Então, porque como é que você vai agir? Como é que você vai almejar alguma coisa? Como é que você vai acordar todos os dias de manhã, levantar, correr, ir para o trabalho, sem saber aonde você quer chegar, sem saber aonde você, o seu interior, os seus pensamentos, a sua vontade, você quer chegar. E é essa contemplação de você, de se conhecer, de saber o seu interior, que o livro traz como a consequência da vida ativa. Então você precisa, ao mesmo tempo, ter essa contemplação da vida, ter essa vida contemplativa, né, do interior, e para que você tenha a vida ativa. Então você tem essa contemplação da vida interior, para que você haja. Então, ao mesmo tempo que você tem a vida ativa, é um ciclo, entendeu? Você age de acordo com o que você contempla em você mesmo. Você age de acordo com seus pensamentos, você age de acordo com as suas crenças. Então, é um ciclo. É isso que o livro vem trazendo. Que o único jeito de você agir de verdade, o único jeito de você ter uma vida ativa, de você ter uma vida produtiva, é se você contemplar a si mesmo. Se você parar por um momento e pensar o que eu realmente quero. E é uma pergunta que eu deixo para vocês, o que vocês realmente querem. E aí no livro traz que a ação ganhou hoje em dia, né, que as pessoas já não têm tanta a crença, a fé em si já está muito abalada, já não é como antigamente. Então, hoje em dia, a ação, o ato de agir, virou como uma fé. É uma fé. É como se fosse um ato de fé. A ação é um ato de fé. É como se eu falasse assim, eu vou... Sim, tem base científica, claro, óbvio. Mas é como se eu falasse assim, eu vou todos os dias escrever tantas páginas, porque eu tenho fé que um dia eu vou conseguir ter uma letra bonita, por exemplo. Então ele fala que essa ação virou um ato de fé. Você age todos os dias, você levanta todos os dias do seu trabalho, porque você tem fé que um dia você vai conseguir algo melhor. Então a ação virou um ato de fé, virou um ato de você, poderoso, entendeu? A ação é muito poderosa. A ação opera milagres, é isso que o livro vem trazer. Então assim, se você tem todos os dias a ação, a constância, você opera milagres. E uma coisa interessante que eu trago da religião que eu tenho, né, a religião católica que eu vim, que as pessoas viram para mim, sempre viraram para mim e falaram,
reze, mas faça a sua parte. E aí vem essa questão que eu achei muito interessante, eu lembrei na hora, essa questão da ação. Então, reze, mas haja. Se você rezar e não agir, então não vai acontecer nada. E aí o livro vem trazer que só a ação já é um milagre, né? O livro já traz uma base mais ateia, né? Então o livro já traz que só a ação já é o próprio milagre. A ação faz com que o ser humano possa renascer todos os dias. Porque todos os dias o indivíduo tem a chance de se reinventar, de se renovar, de fazer novas escolhas, de fazer novas coisas, de sair daquele local que ele está. Então, renascer, reviver, se mudar. Então, a ação é como se fosse um milagre da atualidade. Se você não age, você não tem fé. Basicamente é isso. Antigamente, a sociedade era uma sociedade laboral. O que é isso? O homem vivia como animais em laboratório, tipo nas fábricas, igual aquele do filme do Charlie Chaplin que eu já citei aqui. Eu não me lembro bem em qual dos vídeos anteriores, mas o que eu citei aqui, que as pessoas só ficavam naquele mesmo movimento e sempre seguindo aquela mesma linha de produção. Então é como se fosse um animal laboral, o animal sempre naquele laboratório. A sociedade do trabalho, onde tinha aquela disciplina e o ser humano não pensava, né? Então, por isso o animal. Porque qual é a diferença do ser humano para o animal? Ele é racional, ele tem a flexibilidade, ele tem a criatividade, ele pode mudar, né, o que está fazendo. E na sociedade antigamente, a sociedade laboral, aquela sociedade do trabalho, não. O ser humano tinha aquelas obrigações e ele tinha que seguir aquela linha de fábrica. Então ele não tinha muito o que pensar, só tinha o que seguir. Então era como se fosse um animal no laboratório, entendeu? E hoje em dia, essa sociedade se dividiu para a sociedade do desempenho e para a sociedade ativa. Então, hoje em dia, todo mundo tem que ser desempenhado, tem que ter desempenho, eterno desempenho, e ser ativo, que é a questão da ação que opera milagres, né? Tem que ser sempre ativo. Se você não estiver ativo, então você está esperando o quê? Não vai cair do céu, né? Aí vem a questão do que eu falei da religião, mas cada um tem a sua. Nem eu tenho uma direito. Aí, que aí vem falando, na página 43, eu vou ver se eu boto ela pra vocês no Instagram. E vem falando, o homem pode ser tudo menos um ser passivo, porque ele precisa estar sempre em eterna ação. Ele precisa estar sempre em eterno movimento. A sociedade hoje em dia já não deixa mais o ser humano quieto, né? Antigamente ele era um ser passivo que só seguia a ordem do chefe, que só seguia aquela ordem, que só seguia aquela linha de produção, que só seguia aquele dia, levantava de manhã, fazia sempre o mesmo trabalho, batia sempre o mesmo ponto. E hoje em dia não, o ser humano não pode mais ser um ser passivo. Ele tem que ser um ser ativo, que está sempre criativo, que está sempre inventando novas coisas, que está sempre se renovando, sempre se produzindo, sempre superando a si mesmo. E quando, igual eu falei, acho que foi sim no vídeo anterior, quando você supera a si mesmo, quando você vence a si mesmo, você perdeu, né? Porque, assim, num sentido bem trágico mesmo, mas tem um lado positivo dessa história, com certeza. Tudo tem um lado positivo e negativo. A diferença do normal patológico, a diferença do normal para a doença é o excesso, né? Então, vencer a si mesmo tem seu lado positivo, mas nesse caso eu trago isso como um peso porque a gente está abordando essa sociedade que precisa sempre estar excessivamente em movimento, que aí é o excesso, né? Que traz a doença. E aí ele não pode ser um ser passivo, ele precisa estar eternamente em movimento. E se ele ganhar de si mesmo, minha unha quebrou, mostrei nos stories, se eu ganho de mim mesmo, então eu acabo perdendo, porque eu tô competindo comigo mesmo. Tipo, jogador 1 e jogador 2 sou eu. Se um ganha do outro, eu perdi, entendeu? Tentei desenhar aí, vai pra edição isso aí, vai dar um trabalho, mas a gente consegue. E aí, tudo hoje em dia, ele vem falar que é trabalho. Tudo hoje em dia. Não existe mais lazer. O que ele vem falar?
2000 anos depois. Tá. Hoje em dia ele vem falar que não existe mais esse negócio de... Os indivíduos não conseguem mais sentir prazer no seu dia a dia. Não existe mais um momento de prazer. Não existe mais... É igual o livro que eu tô lendo, que depois a gente vai falar sobre ele, quando terminar o livro do Sociedade do Cansaço. E quando terminar de ler ele também, né? Pelo menos o primeiro capítulo, que eu nem terminei. Homo Sapiens, o Homo Deus, no caso. Eu vou ter que ler o Homo Sapiens. Eu comecei logo pelo livro 3. Pensa no gênio que eu sou. É igualzinho, acho que é engraçado como os temas se parecem, né? Os autores são diferentes, mas falam de coisas parecidas. Ele fala isso, hoje em dia o ser humano não tem mais tempo de ter prazer. Ele não tem mais tempo de curtir com a família, porque tudo é trabalho. Tudo se pensa nisso, todo momento que você está com a sua família, ou que você está tirando um momento para você está pensando no trabalho. Você está pensando no que você tem que fazer, no que você deixou de fazer, no que você vai... Sabe? Em todo momento. Então, tudo na vida do ser humano hoje em dia virou trabalho. No Homo Deus, é outra perspectiva, né? Ele vem trazendo por causa da quebra da religião, que hoje em dia já não tem tanto mais a fé, né? Já não está tão presente assim no ser humano. E que antigamente ele vinha dizer que o ser humano, o momento de lazer do ser humano era quando ele ia glorificar os deuses, né? Que ele ia fazer as festas, os rituais. Então ele tirava esse momento para tanto glorificar os deuses, com festas e rituais, quanto ao mesmo tempo se divertir com os deuses. E agora não, esses momentos foram tirados porque não existe deuses, né? Não existe divindades. E aí, suposições, gente, é o livro que está falando, não sou eu. E aí, o ser humano já não tem mais esse tempo de diversão. Então tudo para ele agora é trabalho, já que tirou, porque antes era dividido entre trabalho e as atividades para os deuses, né? Tanto é que antigamente na agricultura as pessoas plantavam para elas comer e tiravam um pouco para ofertar aos deuses, que aí vinham os rituais. E hoje em dia já não tem mais os deuses, né? Então a gente só faz pra gente comer. E aí vive essa eterna selva de ir atrás do que fazer, do que comer, de mais e mais, porque vem a questão do capitalismo também, né? E aí já é outro nível, já é outra história. E aí vem falando também que nada promete duração e subsistência, eu não sei nem porque que eu escrevi isso, mas subsistência, até mesmo a vida. Porque também tem essa questão da religião, por mais que você queira ou não, a gente... Se você é ateu, se você não é, se você... Whatever. Eu ia falar outra palavra. Whatever é mais educada. Tendo ou não uma religião, o mundo em si, ele foi feito... Os seres humanos, eles foram criados, né? Se não foram criados, eles criaram um Deus. Eles criaram uma religião para sustentar o que eles viam ao redor dele. Então, tudo no mundo é explicado por alguma religião. Então, os seres humanos sempre precisavam de alguma coisa externa para explicar o que eles estavam vendo. E aí, eles sempre precisavam de alguma coisa externa para sustentar eles nessa vida, né? E como agora não tem mais esse sustento da mitologia, das fantasias, agora a vida é incerta, né? Nada promete duração, não tem mais a vida eterna, não tem mais o pós-morte. Então a vida é agora, a vida é aqui, você tem que fazer acontecer aqui, você tem que agir. E aí vem a questão da sociedade da produtividade, você tem que agir, você tem que ser aqui, porque não existe mais o amanhã. Vocês entenderam? Não existe mais o amanhã, então você tem que agir, você tem que ser aqui. E aí, olha, ó, a saúde... O livro vem trazendo, eu até pulei um tema aqui, mas só porque eu gostei. A saúde como um Deus. Porque a saúde... Isso vem trazer de Nietzsche, né? Nietzsche fala isso. Que em um dos seus livros, também traz na Sociedade do Cansaço, né? Ele cita que Nietzsche fala isso, que a saúde vem como um Deus, já que a vida é a única coisa que o ser humano tem consistência de que existe, já que as mitologias, né, as fantasias, as religiões foram tiradas.
ou foram pelo menos desmistificadas, né? Foram perdendo um pouco o seu vigor, né? E aí a saúde agora é o que importa, porque a vida é a única coisa que vocês conhecem, que vocês têm a certeza de que existe, que vocês se apegam a ela, porque não tem mais nada, né? Não existe o amanhã, não existe o depois. Então é a vida, a saúde. O que importa é estar saudável. E nessa sociedade de produção, o que importa é estar saudável e produzindo. O que importa é estar saudável. Saudável que eu digo no quesito físico mesmo. Não psicológico, não da alma, né? Psi. Não da alma. É, físico mesmo, do biológico. Aí vem sim a questão de que eu falei, eu acho que foi no primeiro vídeo do livro, que é a questão do médico como mecânico, né? Mecânico para consertar a máquina. E aí vem você precisa estar vivo, a saúde é o que importa, para poder trabalhar, para poder sobreviver, porque é a única coisa que você sabe. E você tem curto tempo, porque a vida é curta, né? Dizem os mais velhos. A vida é curta, e aí você tem pouco tempo, e você precisa produzir, né? E é a única coisa que você sabe. E aí vive nesse mundo de... E o livro traz como mundo de mortos-vivos. Porque você tá vivo biologicamente, mas será que tá vivo? Será que sua alma tá viva? E eu não trago nem alma como quesito de religião. Eu trago alma no quesito psi mesmo. Porque psicologia, psi, essa palavra psi significa alma, né? Ecologia, estudo. Então, estudo da alma. Eu trago como, será que o seu psicológico tá bem? Será que sua alma tá viva? Entendeu? Não envolvo religião. Falo de você. Então, vivo num mundo de mortos-vivos. Você tá bem? E onde tudo e todo mundo é isolado, né? Cada um na sua, cada um lutando contra si mesmo. Não é mais um indivíduo contra o mundo. Não é mais o mundo, não é mais uma sociedade para ajudar, não tem mais uma coletividade, não. É cada um contra si mesmo, todo mundo isolado na sua, cada um nas suas casas, cada um em frente à sua tela, cada um na sua. E ele vem trazer a carência de ser, a carência de ser alguém, ser alguma coisa. E como eu disse, a vida é curta, né? E aí essa carência de ser acelera tudo, porque a vida é curta e você tem pouco tempo para ser alguém, para ser alguma coisa. E aí acelera esse processo de ter que fazer mais, de ter que fazer mais, de fazer tudo, de agir, de não tem tempo para si, né? E aí acelera. Porque você tem a carência de ser alguma coisa, porque a única coisa que você tem é aqui e o agora, né? Não tem mais o além, não tem mais o amanhã, é aqui e o agora. Então eu preciso ser aqui e agora. Mas você sabe quem você é para ser aqui e agora. A ilusão da liberdade. O livro traz também. No caso, essa parte fui eu que fiz, né? Mas o livro traz mais como você é o senhor e o escravo de si mesmo. Ao mesmo tempo que aí vem essa ilusão da liberdade, né? Porque antigamente a gente vivia na sociedade laboral onde você tinha o seu chefe que mandava em você, o Charlie Chaplin lá, né? Tinha os chefes, os senhorios que mandavam e você seguia você era o chão de fábrica, tinha as hierarquias e você seguia somente o que era mandado. Hoje em dia, não. Hoje em dia você é o senhor, você é o chefe de você mesmo, você faz... Tem gente que é autônomo, né? Tem gente que não vai muito entender o que eu tô querendo dizer, mas serve pra todo mundo, de um modo ou de outro. Você faz o que... Você liga o computador se você quiser, você vai pro trabalho se você quiser, você estuda mais pra se superar, pra poder sair desse emprego, né, no caso, se você quiser. Então, você é o senhor e escravo de si mesmo. Ao mesmo tempo que não existe ninguém te cobrando, é você que se cobra. É você que se cobra a cada dia mais. É você que se cobra por perfeição a cada dia mais. É você que se cobra por agir a cada dia mais.
E aí, o livro, no final do capítulo 4, traz o convite para a vida contemplativa. Porque você se cobra cada vez mais, mas você sabe por que está se cobrando, onde você quer chegar. O que adianta você correr atrás de alguma coisa, sendo que você não sabe nem aonde quer ir? O que adianta eu sair daqui de carro, vou fazer uma viagem, eu saio daqui de carro, e eu não tenho um ponto para onde chegar, eu só saio andando loucamente. Não tenho um ponto onde chegar, não tenho uma estratégia, não sei qual é o posto mais próximo para me reabastecer, né? Não sei. Eu só saio andando. Eu não tenho um ponto, não tenho uma cidade que eu quero ir, não tenho um lugar que eu quero chegar. Você sabe onde você quer chegar? E se você sabe como vai chegar lá? E se você já sabe como vai chegar lá, se você chegar lá, você vai estar morto ou vai estar vivo? Ou vai ser um morto vivo? Eu te faço esse convite para a vida contemplativa. Para que, a partir da vida contemplativa, venha a ação. E é aí que eu falo, você é um cansado, é um guerreiro. Venha comigo ser um guerreiro. Venha comigo fazer essa dinâmica de vida contemplativa e de ação. Porque os cansados só fazem a ação, só estão agindo, sem pensar. Vem comigo, guerreiro. Eu te espero.